Olá, Hércules Góes, muito obrigado pelo convite para participar desta live. Eu fico muito honrado em colaborar com um amigo correligionário do Partido Verde, em São Paulo. Meu nome é Celso Nonato, sou funcionário público federal, né? E Hércules pediu que eu falasse de José Bonifácio de Andrade e Silva, patriarca da independência, né? E falar de José Bonifácio tem que mergulhar na história, porque ele teve sua participação na independência brasileira, na formação da família imperial brasileira, sendo tutor dos filhos de Dom Pedro I, que foi o Pedro II. Ele teve toda uma vida junto no Ministério dos Negócios Estrangeiros da época e teve sua participação. Para mim, ele foi um grande estadista, naturalista, né? Se dedicou muito ao Brasil, mas ficou no ostracismo, né? E muito bem lembrado o atual diretor, Mauro, né? Que ele transforma Bonifácio no filme, né? Bonifácio, o construtor do Brasil, e isso foi muito gratificante. Um filme que deve estar por aí rolando já há algum tempo, e que realmente resgata um pouco da nossa história. Eu vejo o José Bonifácio de Andrade e Silva, o paulistano, né, de Santos, e que teve sua contribuição. Porém, ele teve também as suas dificuldades, né, por causa da aproximação com a Casa Real Brasileira, com o Império, né, onde ele se posicionou contra algumas ideias e, lógico, o imperador não o perdoou, ele teve que ser exilado na França. E com esse exílio que ele teve na França, eu acredito que foi por volta da época da Revolução Francesa, e onde ele teve seguramente influências desse movimento francês, né, que é a Revolução Francesa. E com isso trouxe para nós todo um trabalho de política, de renovação, para implementar nessa nova etapa que o Brasil se abria para o mundo, né, com essas libertação dos escravos, embora ele não era muito a favor dessa história, mas ele contribuiu também para que se consolidasse. Mas, enfim, o José Bonifácio é uma figura histórica nacional brasileira, né, português, né, nascido lá, e que trouxe para nós todo esse aporte para uma nossa contribuição histórica brasileira. Em sua época, acredito que não tenha sido muito fácil, né? Ele preparar alguns planos ou colocar em pauta ou em julgamento alguns planos para que isso fosse desenvolvido. Alguns foram feitos, né, na mineralogia, do ambientalismo, né? Isso caiu bem no agrado do nosso imperador. E então ele teve toda uma repercussão muito boa e muito bonita, né? Mas ele foi sempre uma figura mais sempre levada sem muitas luz, né, vamos assim dizer, que é uma pena, né? E Mauro Vieira realmente o cineasta, ele relata isso, a figura do Andrade Silva, e mostra aos brasileiros um dos grandes heróis que nós tivemos na nossa época, né? Da proclamação da República e todo esse movimento que o Brasil participou. Eu vejo, de uma certa forma, que os nossos heróis no Brasil, alguns principalmente, são muito esquecidos, realmente, porque ficam sem nenhuma expressão na história. São pessoas que contribuíram muito para essa formação do nosso país, que chega até os dias de hoje, né, com muita luta, com muita dificuldade para se colocar um plano em ação, né? Eu mesmo, como correligionário do Hércules Góes, né, do Partido Verde, nós temos dificuldade em colocar algumas coisas, né, dentro do parâmetro da política nacional brasileira, né? Porque o mesmo Partido Verde, ele também está dividido, né, com pessoas a favor e outras contra em algumas certas situações, né? Isso não é, vamos dizer assim, isso não é nenhuma dificuldade, mas isso é realmente um fator ainda que tem que ser resolvido, né? Porque isso faz parte de qualquer discussão política, você tem sempre a favor, os contra, os que gostam, os que não gostam, e é isso. Mas nós estamos aí, né? O Partido Verde é um partido muito pequeno no Brasil, né? Nós temos uma situação até jocosa de ser chamados de nanicos, mas nós estamos firmes e fortes com o nosso propósito, né?
Eu vejo o Partido Verde, né, não só brasileiro, como o Partido Verde mundial, internacional, como um partido ambientalista, pacifista, e sinergético, né, porque toda essa política sinergética realmente vem de encontro com nossos ideais, né? O Partido Verde está sempre muito ligado aí na natureza, nesse lado até, digamos assim, físico e metafísico, né, do mundo, da criação divina, né, porque se o mundo, Deus criou o mundo, quem somos nós para destruí-lo? Vamos cuidar, vamos ajudá-lo, vamos preservar, pelo menos. Então, essa é uma da fundamentação muito grande do Partido Verde. E José Bonifácio já falava disso, né? Eu acredito até que ele poderia ser considerado um grande ambientalista da época, porque ele já falava na preservação da natureza, a exploração das coisas para ter controle, porque isso são, né, matérias que são findas. Você explorar uma madeira, ela acaba, que é a floresta, né? Se você explorar os rios, pescado, alguma coisa, isso acaba. Tem que ter o controle, tem que ter a sinergia, né, com a natureza, para que ela se refaça, ela se reconstrua, ela, né, se reprocrie, ela dê o fruto e continue para nós, para muitas gerações. Eu vejo por esse lado essa grande figura de José Bonifácio de Andrade Silva. E me espelho nele também em alguns momentos, por que não? Porque ele também trouxe para nós essa figura da mineralogia, que hoje são as commodities, né, que nós exploramos aí. O Partido Verde até acha que também não pode explorar de uma forma que são riquezas não renováveis. Então, tem toda uma ideia. Aí tem os lados do setor humano, né, da pessoa humana, do lado político, e tem toda uma situação de colaboração para que a gente possa aproveitar nos dias de hoje. Eu vejo também que Bonifácio, esse patriarca da independência, foi o título que ele recebeu, ou fundador do Brasil, como é mais atualmente, e vejo ele realmente que nós ainda temos que ler, estudar um pouco mais sobre ele para trazer à tona esse grande brasileiro, né, que se tornou, trazer uma contribuição na nossa história. Tanto é que seu nome e sua família Andrada está gravada na história brasileira. Hércules, eu agradeço muito você ter me dado essa oportunidade de estar aqui para falar sobre um personagem da nossa história, né, que também envolve o ambientalismo, né, a sinergia, o pacifismo, né. Essas coisas me dão muito orgulho, muito prazer. Muito obrigado pela sua consideração de me permitir gravar essa live e mandar para você. E aos que estão ouvindo, muito obrigado. E vamos trabalhar para que o Brasil saia de todas essas situações que nós estamos colocados. Umas naturalmente, por uma pandemia, que a gente tem que tratá-la, né, de uma forma, e outras são os dia a dia da nação, a inflação, o desemprego e uma série de situações que tem por aí. Mas, se espelhando nesses homens da história, nós vamos ver que tem muito realmente que eles contribuíram, que chega aos dias de hoje. Obrigado, um forte abraço a todos e Brasil, né? O Brasil é nosso.